retomar as lives, já fazia um tempo, desde a semana passada a gente não fazia. Lembrando para vocês que eu estou fazendo lives agora todas as segundas, quartas e sextas, sempre falando algum tema relacionado a desenvolvimento humano, ligado à saúde mental, ligado a esse período complicado que a gente está vivendo de crise, ligado a um período, a uma grande oportunidade que a gente está vivendo de rever um pouco os nossos conceitos, de rever um pouco a nossa vida a partir de uma oportunidade que a contingência está nos dando. Afinal de contas, a gente está tendo que parar. Nós temos que parar a vida como ela era. Provavelmente a vida não vai voltar a ser mais como ela era, pelo menos não da mesma forma. Talvez tudo volte ao normal, provavelmente voltará ao normal, mas é um novo normal. Um normal em que a gente se reinventa a partir de uma experiência. Uma experiência dura de rever nossos conceitos, de rever nossas relações de trabalho, de rever a nossa forma de lidar com as outras pessoas, de rever a importância das conexões, a importância dos contatos que a gente tem. Afinal de contas, eu tenho certeza, principalmente se você está em quarentena, mesmo quem não está, quem está tendo que trabalhar, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas está sentindo muita falta de pessoas, está sentindo muita falta dos contatos, está sentindo muita falta das conexões. Eu falo isso quase toda live. Eu acho importante a gente ficar repassando os aprendizados que a gente tem com as nossas experiências, e para mim esse é um grande aprendizado coletivo da experiência que a gente está vivendo. A profunda necessidade que a gente tem de se conectar, a profunda necessidade que a gente tem do outro, a profunda necessidade que a gente tem de se regular pelo outro, de se espelhar no outro, mas também de amar o outro e ser amado. O relacionamento e a conexão é uma das nossas mais profundas necessidades, e essa é uma grande lição desse momento que a gente está vivendo, a lição do quanto as conexões são essenciais, do quanto a gente está ligado, né? Desde a doença, porque essa doença começa com uma pessoa na China e o mundo está preocupado do jeito que está acontecendo, tudo que está acontecendo, mas ligado afetivamente e a dependência ou a necessidade que a gente tem de conectar. Eu tenho certeza que quem souber olhar para essa contingência, para essa oportunidade que a gente está tendo de parar a vida como ela era e rever certos conceitos e aprender com a experiência e olhar para dentro de si mesmo, analisar-se a si mesmo, buscar um autoconhecimento, buscar um autoaperfeiçoamento, às vezes profissional, às vezes pessoal. Quem tiver a oportunidade de fazer isso, quem realmente tiver a iniciativa de aproveitar esse momento para se desenvolver, eu tenho certeza que vai sair dessa crise, porque ela vai passar, como todas as crises passam, uma versão muito melhor de si. Quem não fizer isso, quem passar a crise negando, né, negando as suas próprias sombras, negando as suas próprias dificuldades, negando os perigos do mundo, quem entrar nesse momento buscando negar o olhar para si mesmo, certamente vai sair pior, porque o sofrimento vai ser só sofrimento, né? Sofrimento sem propósito é sofrimento sem sentido. A gente só evolui, a gente só cresce, a gente só aprende de verdade quando a gente põe sentido na dor, quando a gente põe sentido no sofrimento. Isso é uma coisa que tem que ser repassada o tempo todo. Quando nós não colocamos sentido, propósito naquilo que a gente sente, nas dificuldades que a gente passa, nos desafios e nas dores, a dor é apenas dor. Dor com sentido, dor com propósito é aprendizado. Então, qual é o propósito que você dá para esse momento de olhar para dentro de si, esse momento de se reinventar, esse momento de se aperfeiçoar em vários níveis, ok? Então, vamos falar sobre isso. Eu vou fixar o tópico aqui, vamos colocar assim... melhorando-se. Melhorando-se. Vai ser um tópico enigmático hoje. Muito bem. Seguinte. Quem tem me acompanhado nas lives que eu fiz semana passada, viu que a gente vem falando sobre
saúde mental, sobre motivação, sobre estratégias de desenvolvimento pessoal em épocas de crise, em épocas de quarentena, e crise representa sempre uma oportunidade. Isso é uma oportunidade. Inclusive as lives representam uma oportunidade para mim de me conectar mais com vocês, para quem está disponível para trocar ideias e informações que a gente faz aqui, então eu gosto muito disso. Nas lives anteriores, pelo menos nas que eu fiz a semana passada, nas últimas, porque já faz um tempo que eu estou fazendo live, a gente tem falado sobre bastante coisa, mas na semana passada a gente se ligou bastante na ideia de propósito e também em como você criar um propósito para a dificuldade, para o sofrimento, para a dor, um pouco que eu introduzi aqui. Vale uma rápida revisão para a gente falar de um conteúdo novo, para a gente se aprofundar um pouco mais. O que é um propósito? E qual a importância do propósito nesse momento que a gente está vivendo? Propósito, a gente pode colocar ele nesse sentido que a gente está falando como sinônimo de sentido, como sinônimo de significado, dar um significado às coisas. A gente ouve muito falar no mundo do desenvolvimento pessoal ou no mundo da autoajuda de vamos dar um propósito à vida, como sinônimo de dar um significado à vida. O propósito ele pode ser aplicado a qualquer coisa da vida, mas quando a gente coloca um olhar mais genérico, mais abrangente, dar um propósito à vida, é um bom exemplo para a gente explicar ou para a gente definir o que significa dar propósito a algo, o que é dar um sentido, um significado. Dar um propósito à vida, por exemplo, significa fazer com que a tua vida ela se enriqueça em sentido. Uma vida sem sentido é uma vida que passa. Você nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. E o que você faz para que esse processo não seja um desperdício de recurso na natureza? O que faz para você ter passado pelo mundo, uma raridade você estar aqui, e ao final da vida você dizer valeu a pena, ou ao final da vida, ou a tua vida ter valido a pena, para que você não seja apenas uma vida que passa, mas uma vida que pulsa, cheia de significado, cheia de sentido. Então você dá um sentido à vida para que você viva ela com um propósito, com um significado maior. Essa é a ideia geral do propósito, está ligada a uma ideia de espiritualidade, né? Espiritualidade é aquilo que faz com que a vida não seja um fim nela mesma, para que eu possa transcender a vida e dar um significado maior para ela. Está ligado à ideia de legado, algo que eu deixo que seja maior que mim mesmo e que me faça ser percebido pelos outros e por mim mesmo. Então eu sou percebido naquilo que eu deixo, eu sou percebido no meu legado, eu sou percebido na minha obra, e essa é uma outra noção do significado, do propósito, é a noção da obra, algo que eu deixo que é maior do que mim mesmo. Né? A gente falou sobre isso semana passada. Se você olhar para qualquer pessoa que você admira, pode ser uma pessoa famosa, se você olhar para Mandela, para Gandhi, para Senna, para Steve Jobs, para quem quer que seja, a gente pode citar vários nomes de pessoas que são admiradas. Você pergunta por que essas pessoas são admiradas? Por que muitos de nós admiramos essas pessoas? Não é por quem elas eram, porque nós não as conhecemos na vida íntima, na vida privada. É pela obra delas, é pelo propósito, é pelo senso de propósito. O que faz com que uma pessoa seja percebida é a obra, é o legado, é o propósito, é o senso de propósito. O que faz com que uma pessoa seja admirada, o que nós admiramos não é a pessoa em si, mas é o senso de propósito da pessoa. Então quando nós damos um propósito à nossa vida, isso faz com que a gente apenas não passe pela vida, mas que a gente viva plenamente, porque nós demos um significado para ela. Às vezes você vai encontrar esse propósito, esse significado a partir de uma fonte externa, a partir de algo que vem de fora. Por exemplo, algumas pessoas encontrarão um propósito na vida a partir da religião que elas professam, ou a partir do Deus que elas acreditam, e isso vem de fora. Elas aprendem sobre Deus, sobre a religião, ou sobre qualquer coisa a partir da família, da cultura pessoal, da trajetória que elas têm. Elas entendem aquilo como algo importante para elas e passam a colocar um grande propósito que dá sentido à vida delas, por exemplo, na prática religiosa ou na figura de Deus. Porque Deus tem um propósito para mim, Deus tem um desígnio para mim, Deus tem um significado para mim. Outras pessoas darão um propósito, um significado à vida a partir de uma ideologia, né? Talvez uma ideologia social, talvez uma ideologia política. Vale a pena viver por esse ideal, por essa ideologia. Então pessoas encontram um sentido pelo qual vale a pena viver num ideal, numa ideologia. Às vezes um sentido pelo qual vale a pena morrer. E muitas pessoas morrem por um ideal, morrem por uma ideologia.
Quando você não tem uma figura religiosa ou uma ideologia, ou tem, mas também tem mais que isso, propósito é uma coisa que você mesmo dá, que você confere à vida. Então você vai construir um sentido para a tua existência, um sentido para a tua vida, a partir dos seus valores, a partir daquilo que é mais importante para você e que você pode abraçar como algo que faz sentido para mim, algo que tem um significado. Isso só vai conseguir dar sentido à tua vida se você se conhecer, se você se autoconhecer, se você conhecer os seus valores, se você conhecer o que é o teu ar, o que você não pode viver sem, o que você precisa para viver. Né? Qual é a tua obra? Né? Tem um livro do Mário Sérgio Cortella que tem esse nome, inclusive, que fala um pouco disso também, da ideia de você deixar uma obra, da ideia de você deixar um legado, da ideia de você construir algo em que você se veja naquilo de alguma forma. Então, o propósito está ligado a essas ideias. E a gente fala do propósito, dar um propósito à vida, porque é um bom paradigma dessa ideia que a gente quer dar, que é a ideia do propósito. Propósito nós podemos dar à vida como um todo, de uma maneira geral, e aqui eu vou afunilar onde eu quero chegar, que é nós podemos dar um propósito não só à vida como um todo, mas a qualquer aspecto dela, a qualquer parte da vida. E às vezes o que está pegando na nossa vida é a falta de propósito não à vida, mas a alguma parte específica da vida, algum lado específico da vida. E que foi o que nós falamos na última live. Nós falamos sobre as áreas da vida. Você deve se lembrar disso, se você esteve na última live. E como a gente vive disfuncional em diferentes áreas da vida se nós não conferirmos um propósito à área da vida. E aí a vida fica ruim como um todo, porque não dá para você ser feliz se você está com uma área boa e outra ruim. Você pode ter um grande propósito no trabalho, na tua carreira, você ama o que você faz, você é bem remunerado, você tem muito prazer no teu trabalho, por exemplo, mas você não sente um propósito na tua vida pessoal ou na tua vida espiritual. Não tem como você estar bem, não tem como você ter uma vida plena de propósito, você tem uma área que está com propósito e a outra que não está sem. Agora, quando eu identifico o que está funcional e o que não está funcional, eu consigo ser mais assertivo na hora de entender o que eu tenho que melhorar. Então, não é a minha vida que eu tenho que melhorar, é minha carreira. Ou não é a minha vida que eu tenho que melhorar, é a minha família. Não é a minha vida, é a minha espiritualidade, é a minha remuneração. Quando eu identifico qual é a parte, qual é a área da minha vida que não está otimizada, que não está funcionando bem, eu posso construir um propósito que dê maior sentido àquela área. Algo que seja um legado nessa área, algo que eu possa me ver naquilo que eu faço, algo que eu possa entender como uma obra que eu construo naquela área. Então, e isso serve para áreas da vida, isso serve para um entendimento, para os momentos complicados, isso serve para a pandemia, isso serve para esse momento que a gente está vivendo, isso serve para essa quarentena. Deixa eu pôr isso aqui para dentro, que fica melhor para o... Isso serve para qualquer um desses momentos da vida. Isso vai servir, por exemplo, eu estava falando isso no comecinho dessa live, para essa quarentena. Porque quando muitas pessoas estão sofrendo pela incerteza no trabalho, ou porque está afastado das pessoas que ama, ou porque talvez tenha pessoas que você ama que estão doentes, ou talvez você tenha adoecido, mas não importa. Quando você tem uma dor, um sofrimento, um incômodo, e você não põe um propósito naquilo, aquilo é só dor, é sofrimento, é incômodo. É dando propósito ao incômodo, é dando propósito ao sofrimento que nós crescemos, é dando propósito ao sofrimento que o sofrimento não é só sofrimento, que a dor não é só dor, que vira evolução, que vira maturidade, que vira aprendizado, que vira evolução. Então nós vamos evoluir agora, identificando quais são as áreas da nossa vida e conferindo um propósito para ela. Na última live eu falei para vocês um pouco, eu dei exemplos de áreas da vida, né? Falamos de áreas como área profissional, falamos da área financeira, falamos da área do lazer, da área intelectual, falamos da área emocional, falamos da área da saúde, falamos dos relacionamentos, falamos da área espiritual. A gente destrinchou cada uma dessas áreas para poder entender melhor qual dessas áreas na tua vida estão mais funcionais ou tem mais um propósito, mais um sentido, tá legal, tá bem encaminhada, você tá orgulhoso daquilo que você faz, tá orgulhoso do legado que você está deixando para você, para sua família, para os outros dentro dessa área. Mas também tem aquelas áreas que não estão funcionando bem, que não estão otimizadas, estão em subfuncionamento, superfuncionamento, não estão funcionando bem. E aí você vai dar um propósito, um sentido para algumas dessas áreas da vida, ou para algum momento
que não está funcionando bem. Então, eu quero falar agora para vocês exatamente sobre isso. Como dar um propósito, né? A gente fez uma grande recapitulação aqui do que a gente tem falado, mas o que eu quero falar para vocês hoje é como dar um propósito, como dar um sentido àquela área da vida que não está funcional, aquela área que não está bem, aquela área que está fazendo você sofrer mais, principalmente agora na quarentena, principalmente agora em tempos de crise, em tempos de pandemia. Agora, está acontecendo uma coisa com você, provavelmente, que é o seguinte, você não está conseguindo mais se afastar das suas sombras. Porque quando você está no dia a dia, vivendo dentro da roda viva da vida, você tem que ir todo dia para o trabalho, entregar projetos, fazer um monte de coisas, você tá muito ocupado, você tem um monte de demandas e responsabilidades, vivendo num tsunami de responsabilidades, você muitas vezes não tem tempo de olhar para dentro de si mesmo e para olhar para os seus problemas, para suas sombras, para suas dificuldades. Só que agora, meu amigo, minha amiga, não tem jeito. Agora você foi colocado na tua casa, com a tua família, e você está em uma pandemia, se sair lá fora tem um risco no teu trabalho, você pode ser que você seja demitido, você pode ser que você é empresário, que você tenha que demitir pessoas, ou que você corra riscos nas suas finanças. Há riscos num cenário econômico incerto, há riscos em relação à saúde, há riscos em relação ao futuro, e muitas incertezas geram angústia, muitas incertezas geram ansiedade. Quando você é colocado contra a parede num momento de crise, você tem duas opções. Ou você sofre e entra em negação e foge de qualquer maneira, ou você encara de frente com coragem para dizer o que eu posso aprender dessa dor. E é isso que é dar o propósito à dor, né? Olhar com... Lembre-se, coragem não é ausência de medo. A ausência de medo é burrice, porque o medo ele nos protege, nos ajuda, nos salva. O medo é importante. Coragem é enfrentar o medo quando você percebe que esse medo é irracional, quando você percebe que esse medo não te ajuda. Então ter a coragem de olhar para aquilo que antes talvez você estivesse jogando fora para baixo do tapete, que você não queria olhar, isso é uma espécie de negação. Não querer olhar para um problema é uma espécie de negação. Agora você tem que olhar. Às vezes você tinha um problema na família, agora você está dentro de casa preso com a família, vai ter que olhar para a situação com a sua esposa, com seus filhos. Né? Às vezes você estava levando as coisas no trabalho, só que agora o teu trabalho está em risco, então você tem que olhar para aquilo. Às vezes você estava em crise pessoal, em crise existencial, e agora está tendo que olhar para dentro de si mesmo, que é uma das formas talvez mais difíceis, mais complicadas, dos lugares mais difíceis de se olhar, que é para dentro de si mesmo. Brisa está perguntando se sou formado em psicologia. Eu sou formado em filosofia, tá, Brisa? Então, são coisas que você precisa se encarar dentro desse lugar, dentro desse olhar, dentro desse momento em que você está olhando, né? E aí, como é que você faz? Como é que você dá propósito para a tua vida? Como é que você olha para esse momento? Bom, dentro dessa proposta que eu fiz indo na sequência das outras lives, a primeira coisa que eu vou sugerir para você nesse momento, estratégica mesmo, é olhar para as áreas da tua vida. Divide a tua vida em áreas. Nós falamos sobre isso na live. E recapitulando, como é que você divide a tua vida em áreas? Você pode usar qualquer uma dessas áreas que eu falei, né? Profissional, finanças, espiritual, são áreas genéricas que todo mundo tem, saúde, relacionamentos, emocional, intelectual. Porque fica mais fácil, ao invés de olhar a vida como um todo, olhar para um aspecto específico, porque eu entendo qual aspecto está funcional e não está. Divide a tua vida em áreas, e pode ser essas áreas, ou você pode se perguntar sobre as suas áreas de foco, em quais áreas o meu foco tem que estar, ou você pode se perguntar pelo que eu sou responsável, quais são as coisas que eu tenho que manter na vida, quais são os meus papéis. Você pode dividir a sua área em papéis. Então tem o papel de pai, de empreendedor, de filho, enfim, funcionário. Então quais são os seus papéis? Em que você deve estar atento para se manter congruente a você mesmo, se manter congruente aos seus valores. Então tem que estar atento à saúde, às finanças, ao meu lado espiritual. Então perceba as áreas, divida a sua vida em partes, em áreas que fazem sentido para você e começa a olhar para cada uma delas. A pergunta que você tem que se fazer aqui é: qual dessas áreas da tua vida, finanças, relacionamento pessoal, qual dessas áreas eu tô menos satisfeito?
Qual dessas áreas está mais disfuncional? Qual dessas áreas está menos otimizada? Não que você tenha que trabalhar uma área só, mas uma por vez. Observe uma por vez. Comece de uma e daquela que está pior. Quem falava isso? Esse princípio é de um psicólogo chamado Michael French, que é um proponente dentro da psicologia positiva, que ele tem um sistema terapêutico chamado terapia da qualidade de vida. E ele trabalha com um sistema chamado presunção aditiva, que é o seguinte: a satisfação que eu sinto como indivíduo, a satisfação que eu sinto com a vida como um todo, é igual à soma da satisfação que eu sinto em cada uma das áreas da minha vida. Então eu vou ter que começar a olhar para cada uma das áreas da minha vida e começar a melhorá-las, mas não todas ao mesmo tempo, uma por vez. Eu só vou passar para uma segunda área depois de eu ter evoluído, avançado numa área. E eu tenho que sempre começar isso pela que está pior, pelaquela área que está mais complicado, pela que eu estou gostando menos, que eu estou menos satisfeito. Por quê? Porque quando você melhora aquelas áreas mais importantes e que estão menos satisfeitos, automaticamente você vai também melhorar de tabela outras áreas que não estão boas. Então começa por aquela que está pior. Depois que você começar a trabalhar e investir em estratégias para melhorar uma área específica, você vai trabalhar em outras áreas. Você vai para a segunda pior, para a terceira pior e assim por diante. Começa dessa área. E aí, você tem um percurso que você... Então, supor, qual é a área que está pior nesse momento? É a área do trabalho, eu estou infeliz com a minha carreira. Começa naquilo. Tem áreas que você nem estava percebendo que estava tão ruim antes da quarentena. Agora que você chegou na quarentena, você está tendo que se olhar e se encarar de frente e você fala, agora eu não posso mais adiar o problema. Fazia 10 anos que eu estava dizendo assim, eu não gosto do meu trabalho, mas eu preciso dele porque eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho filho para cuidar, eu tenho que pagar minhas contas, aquelas coisas que a gente sempre fala pra gente mesmo, para justificar o que a gente faz. E agora, de repente, você está em risco no teu trabalho. Ou talvez você tenha até sido demitido, ou talvez a empresa que você trabalha vai fechar. Então, de repente, agora você está sendo obrigado a encarar algo que você estava procrastinando, uma decisão que vinha sendo procrastinada por uma série de justificativas, de necessidade. Agora tem que olhar. E quando você olha para isso e fala, agora tem que olhar, então escolhe aquela área para começar da tua vida que está pior, que está menos funcional, que ou está super otimizada, ou está subotimizada, ou está em super funcionamento ou em subfuncionamento. Ou seja, uma área em super funcionamento é uma área em que você, por exemplo, é muito centralizador, joga tudo para você, não consegue delegar. E uma área que está em subfuncionamento é uma área que você está procrastinando, deixando para lá, deixa a vida me levar, deixa que a vida resolva, que os outros resolvam. Você está evitando olhar, fugindo de olhar para aquele problema, é uma área em subfuncionamento. Você tem que transformar ela em funcionamento otimizado. Olha para essa área. E aí você vai ter que se fazer algumas perguntas em relação a essa área. Então se você quer saber o que fazer, anota o que você vai ter que fazer, o que você vai ter que olhar para essa pergunta. A primeira pergunta, o primeiro olhar que você vai ter que ter para essa área, a primeira pergunta que você vai ter que olhar é a pergunta das circunstâncias. Então olha para essa área da vida e veja quais são as circunstâncias objetivas na área da sua vida. Como que ela está? Como que estão as circunstâncias dessa vida? Então, como que ela está? Quais são os aspectos dessa circunstância dentro da área da sua vida? Quais são as características? Como está acontecendo? Está indo bem? A circunstância é aquilo que, independente do seu comportamento, que independentemente do que você sente, que independentemente dos seus desejos, está acontecendo, você não pode evitar, é um dado, é um fato, entende? A circunstância é o fato. Às vezes você tem uma circunstância que você não pode mudar, não está no seu controle. Por exemplo, você poderia agora, vamos colocar como exemplo a área do trabalho, e a circunstância do seu trabalho é: estamos em quarentena, você não pode ir trabalhar, você tem que ficar em casa. Mas eu não quero ficar em casa, eu quero ir trabalhar. Vamos supor que você queira ir até o seu trabalho, mas não pode, porque a tua empresa, o teu chefe falou, não pode vir trabalhar. Então a empresa está... Então essa é uma circunstância que você não pode evitar. Não adianta você querer ir trabalhar, né? A circunstância é essa é o fato. Então um fato que não pode ser mudado. Quando nós temos uma circunstância e a gente simplesmente não consegue
a gente gasta muita energia com uma circunstância que não está no nosso controle mudar, o resultado disso é dor, o resultado disso é o sofrimento. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é olhar as circunstâncias. Quais são as circunstâncias atuais dessa crise na sua vida? Quais são as circunstâncias atuais dessa área? Essa que está pegando mais nesse momento da sua vida. Trabalho, espiritualidade, família, finanças. Escolhe uma área. Escolhe uma que está pior. E pergunta quais são as circunstâncias. E aí você se pergunta quais são os desafios para você diante dessa circunstância. Será que o desafio é você aceitar? Você está com negacionismo, está com dificuldade de aceitar? Será que o desafio é você encarar que talvez seja o momento de você repensar o seu trabalho? Será que o desafio é você encarar que talvez seja o momento de buscar aperfeiçoar competências profissionais para você se adequar ao novo mercado de trabalho? Será que a tua empresa corre o risco de fechar, ou você corre o risco de ser demitido, e de repente o desafio não é você buscar ser um empreendedor ou buscar uma outra oportunidade pessoal? Então, olhe as circunstâncias, aquilo que você não pode mudar, que é um dado, que é um fato, e pergunte-se quais são os desafios diante dessas circunstâncias. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, analisar as circunstâncias da área da vida que não está funcional. A segunda coisa que você tem que fazer é lidar com as suas atitudes. Então, atitude é atitude, as suas percepções, a forma como você se relaciona a essa área da vida. Então, às vezes o que a gente, diante de uma circunstância, a gente não pode mudar a circunstância, o que a gente tem que mudar é a nossa atitude. O que a gente tem que mudar é a nossa percepção. O que a gente tem que mudar é a nossa crença. Então, pergunte-se, quais são as suas atitudes em relação a essa área? Eu tô preso em casa. O que você está fazendo? Você está pesquisando novas relações de trabalho? Você está buscando um curso para você se aperfeiçoar? Ou você está só reclamando e chorando em cima daquilo que você não pode mudar? Você está buscando outras estratégias, de repente um plano B, para caso você perca o seu trabalho ou para caso a tua empresa tenha que fechar? Buscando uma nova oportunidade? Ou você está entrando num processo de negação, tentando não pensar nisso, tentando se desligar? Qual é a atitude mais racional e que vai te ajudar mais nesse momento? Qual é a atitude que representa ter mais controle sobre as suas emoções, sobre você e sobre as contingências nesse momento? Então, quais são as suas percepções? Quais são as suas crenças? Todos nós temos uma perspectiva única, né, pessoal nossa em relação àquilo que acontece. Olha quais são as crenças que você está olhando, que você está vendo, como você está agindo, quais são as suas atitudes em relação a isso e pergunte-se como mudar isso. Então, a pergunta que tem que se fazer em relação às atitudes, às crenças, às percepções é: que comportamentos mais saudáveis e produtivos você pode adotar aqui agora na quarentena? Como você está se comportando hoje, diante dessa circunstância? E 2, que comportamentos mais saudáveis e produtivos você pode se dar nesse momento de quarentena? Então, vamos lá, não perca a conta. Primeiro a gente olhou para as circunstâncias, para o que está acontecendo e para o que eu não posso mudar. Agora eu olho para as minhas atitudes, como eu estou lidando com isso. O que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer e o que eu poderia fazer de diferente que me faria ser mais produtivo. Né? A terceira coisa agora que você tem que olhar nesse momento são os seus padrões de satisfação. Qual é o seu padrão de satisfação nesse momento em relação a essa área da vida? Eu vou explicar o que é isso. Vamos supor que eu só me sinto feliz profissionalmente se eu estiver lá no escritório trabalhando. Você fala assim, olha, eu não gosto de trabalhar em casa. Meu chefe me mandou fazer home office, mas eu só gosto de trabalhar no escritório porque eu não consigo concentrar em casa. Tem barulho, tem filho, tem vizinho usando a furadeira, tem gente me enchendo o saco. Eu odeio trabalhar em casa, eu quero trabalhar no escritório. Bom, o que está acontecendo? O teu padrão de satisfação, de trabalho, de ambiente de trabalho, é um padrão irreal. É impossível você se sentir feliz, realizado, funcional numa área se você tem um padrão de satisfação irreal. Porque se o seu padrão de satisfação é eu só consigo trabalhar bem se eu estiver no seu escritório, bom, não dá para ser escritório. O escritório está fechado, é impossível. Você está gastando energia com algo que não pode ser mudado. Então o que você tem que fazer? Mudar o seu padrão de satisfação. Diminuir o seu padrão de satisfação. O seu padrão de satisfação, talvez você possa rever os seus padrões de satisfação e dizer, não, o meu padrão de satisfação em trabalho é buscar um ambiente harmonioso em casa.
conversar com os meus filhos para num determinado horário ficar no quarto deles ou longe da área que eu trabalho, conversar com a minha esposa para ver se ela não consegue cuidar das crianças enquanto eu estou trabalhando aqui, num horário específico, negociar em casa algumas condições, de repente ouvir uma música enquanto eu estou trabalhando, é criar um ambiente harmonioso de trabalho, já que eu tenho que fazer home office, já que eu tenho que trabalhar em casa, isso é um exemplo, tá? Porque enquanto eu mantiver um padrão irrealista, ou seja, eu só me sinto satisfeito trabalhando no escritório, eu não tenho como estar bem. Eu vou sempre trabalhar de má vontade, eu nunca vou conseguir focar, eu nunca vou conseguir me concentrar e eu não vou conseguir me sentir otimizado na área trabalho no meio da quarentena. Eu não vou conseguir ter satisfação. Então, muitas vezes, eu só vou encontrar uma satisfação naquela área da vida se eu baixar o meu padrão de satisfação. Então pergunte-se, como que seria a sua satisfação nesse cenário? Então qual é o cenário? O exemplo que eu dei, tem que fazer home office. Mas eu ficaria satisfeito se eu tivesse um escritório. Bom, esse padrão é real. A pergunta que você tem que se fazer é, esse critério é realista? Se não é, como você pode baixar o seu critério, o seu padrão de satisfação, para você poder atingir o seu bem-estar? Para você poder atingir o seu a qualidade nessa área da vida, né? Então, de que forma? Então você pode falar assim, olha, na quarentena, vamos pegar uma outra área, saúde. Então, o meu padrão de satisfação na área da saúde é poder ir para academia todo dia. Estou falando de mim até, né? Eu estava em um momento muito bom, indo para academia, estava gostando da minha, né, do meu condicionamento físico, e eu estava muito feliz indo à academia todos os dias. Aí veio a quarentena, aí a academia fechou. Eu passei uns dias aqui no meio da quarentena, algumas semanas, reclamando. Porque o meu padrão dessa parte. Porque o meu padrão de satisfação era assim, eu quero poder ir na academia todo dia, agora eu não posso mais fazer na academia. E aí falaram assim, pô, faz exercício em casa, faz funcional, exercício funcional. Eu falei, eu odeio fazer exercício funcional, eu odeio fazer exercício em casa, eu não gosto, o meu padrão de satisfação não é esse. Então eu não vou fazer. Eu fiquei umas 2 semanas sem fazer exercício nenhum, porque o meu padrão de satisfação foi na academia, não dá pra ir na academia. Aí eu comecei a me sentir mal, comecei a engordar, comecei a me sentir fisicamente ruim e falei, pô, eu tô sendo idiota, deixa eu mudar o meu padrão de satisfação. Eu baixei o meu critério. Meu critério não é fazer exercício todos os dias na academia. Passou a fazer exercício 3 vezes por semana em casa, o exercício possível. Então eu combinei com o meu personal de fazer treino via videoconferência, né? Não mais na academia, que ele ia comigo na academia, agora fazer treino não todo dia, 3 vezes por semana. E isso se tornou o meu novo padrão. Isso é possível? Isso é possível, porque eu estou fazendo treino com ele menos vezes, em casa. Era o meu padrão de antes? Não, é o meu padrão de agora, porque agora é possível. Como eu assumi um novo padrão, eu tô bem com isso, não é mais um problema. Eu não tô mais reclamando disso porque o meu critério de satisfação mudou. Eu mudei o meu critério, eu revi o meu critério, parando de gastar energia com uma circunstância que não era mutável para um padrão de satisfação realista e atingível nesse momento, tá? Então a terceira pergunta que você se faz é, dentro dessa área que não está funcional nesse momento, qual é o seu padrão de satisfação? O critério que você tem para se sentir satisfeito nessa área, nesse momento, é realista, é atingível? Não é? Bom, então reveja os seus critérios, tá bom? Então não perca a conta. Primeira coisa que você faz, olha para as circunstâncias. Segunda coisa dessa área. Segunda coisa que você faz, olha para suas atitudes diante dessas circunstâncias. Então, essas atitudes, essas percepções, a forma como você age é saudável e produtiva ou não é? E de que forma você poderia agir de forma mais saudável e produtiva diante dessa circunstância que não pode ser mudada? E a terceira coisa que você olha é qual o seu padrão de satisfação. Se o teu padrão não é, se o teu critério de satisfação não é realista, abaixa o critério para um critério factível, para um critério realista, tá bom? Vamos lá, quarta coisa que você tem que olhar para deixar a tua área mais otimizada, para você colocar propósito na área da tua vida, para a tua área funcionar melhor nesse momento, principalmente nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento de desafio. O quarto critério que você usa é a importância, é o quão importante é essa área da tua vida, é o valor,
ou o peso atribuído a essa área da vida. Então, qual é a importância que você dá para essa área da vida? Né? Você tem dado, e também o controle. Você tem dado ênfase ao que pode ser controlado ou ao que não está no controle? Você tem dado ênfase ao que é mais importante e controlável ou aquilo que não é controlável? E aí você tem que se perguntar como é que você pode direcionar o foco ao que é mais importante e controlável para você. Como você pode redirecionar o foco ao que é mais importante e o que está no controle. Então, primeira coisa, qual é a importância dessa área? Quando você está focando em áreas muito importantes para você e melhora essa área, a tua vida como um todo melhora mais do que você tentar melhorar áreas que não são tão importantes. Entende o que eu estou falando? Por exemplo, vamos supor que uma área muito importante para você seja espiritualidade. É uma área muito importante. E a área financeira não é uma área tão importante assim para você. Só que você só está focando na área financeira, porque você tem conta, você tem dívidas, você tem que trabalhar. Se você melhorar a tua área da espiritualidade, consequentemente, vai melhorar a tua percepção de satisfação também com a área financeira, porque a área da espiritualidade é mais importante para você. Isso nesse exemplo, tá bom? Isso quem diz é o Michael Fringe, é esse psicólogo que trabalhou esse modelo, que criou esse modelo. Ele fala, uma questão estratégica, quando você quer melhorar uma área que está disfuncional, pega primeiro ou coloca mais foco naquela área mais importante. Porque se você melhora uma área mais importante, também vai melhorar a percepção daquelas áreas menos importantes. Então, o que você pergunta agora quando você vai pensar na importância dessa área que você está tentando tornar mais funcional? Descreva para você mesmo, qual é o peso, qual é o valor, qual é a importância que você atribui para essa área específica da tua vida. Descreva o quão importante ela é para você e por que ela é tão importante para você. E ao descrever a importância, perceba, você tem dado prioridade ao que está mais no seu controle ou a que não está tanto no seu controle nisso. Descreva isso com sinceridade. E aí a pergunta que você tem que fazer estratégica é: como que eu posso direcionar o foco ao que é mais importante e controlável? Essa é a pergunta-chave aqui. Dentro dessa área, como eu posso direcionar o foco ao que é mais importante e controlável dentro dessa área? Vamos supor, novamente, que eu estou trabalhando a área profissional, a área do trabalho, que é uma área muito importante para mim. Mas às vezes eu estou dando muito foco àquilo que é menos controlável. Vou voltar no mesmo exemplo de antes. Eu estou dando muito foco ao que eu tenho que trabalhar em casa. E eu não gosto de trabalhar em casa. Só que isso não está no meu controle, porque eu não tenho outro lugar para trabalhar. Todos os cafés estão fechados, o escritório está fechado. Né? Se eu sair lá fora é um risco. Seria uma imprudência. Né? Tem pessoas que precisam sair. Mas quem não precisa sair, num momento de pandemia, é uma imprudência sair. Né? Para não contaminar nem você, nem quem mora com você. Então, isso não está no seu controle. Você não pode controlar a pandemia, você não pode controlar o escritório que está fechado. Então, como você pode redirecionar o foco? Talvez criando estratégias para viabilizar o teu trabalho em casa, talvez no ambiente. Talvez, né, na forma de trabalhar, colocando uma música, uma meia-luz, você tem um quarto que é um depósito da casa de fundos, talvez você possa transformar no escritório. Eu não sei, criar uma estratégia para colocar o foco naquilo que é mais importante e controlável dessa área, ok? Então, não se perca até aqui. Então, quais são os critérios? Eu falei de 4 critérios, vamos lá. 4 critérios para você colocar propósito e melhorar aquela área da tua vida que está mais bagunçada durante a quarentena, durante a pandemia, durante a crise. Circunstância, então o que está acontecendo na área da tua vida? O que está acontecendo? Qual é o fato? Não que você, qual é o fato? Segundo, atitude, então é o que você pode mudar, como você está agindo diante desse fato e como você pode agir para ser mais focado e produtivo. Terceiro, seus padrões de satisfação. Então, quais critérios você está usando para se sentir satisfeito? Será que não é o caso de baixar o teu critério de satisfação para que seja mais satisfatório o teu trabalhar em cima dessa área? Para que você não sofra?
E o quarto critério é a importância. Como você pode direcionar o teu foco àquilo que é mais importante para você e mais controlável. Porque se você trabalhar em cima do que é mais importante, a tua satisfação, a tua percepção de felicidade, de satisfação com a vida de uma forma geral, também melhora. E isso está ligado àquilo que está no teu controle, àquilo que está na tua margem de ação. Não gastar energia com aquilo que você não pode controlar. E tem um último critério, o quinto. São 5 critérios. O último critério, ele é uma visão geral. Seria uma visão de equilíbrio. É o equilíbrio dessa área com a tua vida como um todo. O equilíbrio da tua área com as outras áreas da vida. Porque a área profissional, ela vai dialogar com as outras áreas. Ela vai dialogar com a espiritualidade, ela vai dialogar com a área financeira, ela vai dialogar com o emocional, ela vai dialogar com o intelectual, óbvio. Você precisa se aperfeiçoar intelectualmente para fazer um trabalho melhor. Você precisa estar bem emocionalmente para fazer um trabalho melhor. Você precisa estar bem espiritualmente, idem. Você precisa estar bem financeiramente para poder performar no trabalho. Ou você trabalha para estar bem financeiramente. Você precisa estar bem de saúde para fazer isso, né? Os relacionamentos também influenciam. Tem os relacionamentos profissionais, os relacionamentos pessoais também. Você brigou com a tua mulher, você não consegue se concentrar e fazer um bom trabalho. Então, a visão geral é como essa área que você está trabalhando se relaciona com as outras áreas da tua vida, com o resto, e como você pode encontrar o equilíbrio. Então, pergunte-se, como que esse problema, essa quarentena, essa crise, esse momento que a gente está vivendo, tem afetado o equilíbrio da tua vida como um todo e o equilíbrio dessa área da tua vida. Então, como isso tem te afastado dos seus valores, dos seus propósitos, daquilo que é mais importante para você? E aí você tem que se perguntar, como que essa área específica pode receber mais atenção para que você transforme essa crise numa grande oportunidade de você ser mais satisfeito e mais feliz? Como você pode focar nessa área específica para que ela melhore as outras áreas? Ao melhorar essa área, você melhora as outras. Ao melhorar essa área, você melhora a vida. Ao melhorar essa área, você se sente melhor com a crise. Então, de que forma você pode, que estratégias, que alternativas você tem em melhorar especificamente essa área, por exemplo, trabalho, que também vai melhorar a saúde, que também vai melhorar relacionamentos, que também vai melhorar espiritualidade, que também vai melhorar a área emocional, que também vai melhorar a área intelectual. Vou dar um exemplo, pessoal. Uma coisa que eu fiz foi criar um novo curso. Por quê? Porque a área que eu estava precisando trabalhar é a área do trabalho. Né? Essa foi a área que mais pegou para mim durante a crise. Acho que para muita gente, mas para mim em especial foi. Por quê? Eu sou empreendedor, eu tenho uma empresa, eu tenho uma clínica onde eu faço atendimentos na área de hipnoterapia, então eu sou um terapeuta, trabalho com hipnose clínica, e eu tenho uma empresa de treinamentos, que é a Bravo Hipnose, junto com o meu sócio, parceiro, Baltresca, onde a gente forma novos profissionais de hipnoterapia, a gente forma hipnoterapeutas e dá alguns cursos na área de hipnose clínica. Então, eu dou treinamentos e eu tenho uma empresa. Com essa crise, você pode imaginar, os atendimentos pessoais são cancelados, a gente não tem mais, tem isolamento social, e treinamento mais ainda, né? Tudo que você não pode é juntar pessoas para fazer um curso. Então, os treinamentos presenciais também não podem acontecer nesse momento. Então, obviamente, isso pegou para mim, porque são coisas que eu gosto de fazer e a parte da minha saúde financeira, da parte das finanças da empresa, é a minha parte profissional. Então, como é que eu tinha que focar no quê? Como que isso se relacionava com a minha parte emocional? Bom, eu fiquei mal emocionalmente. Então, a primeira coisa que eu busquei estrategicamente é buscar fazer coisas que me deixassem bem emocionalmente. E para isso eu comecei a fazer mais auto-hipnose para melhorar o meu aspecto emocional. E eu comecei a estudar novos temas. Eu estou falando da área de saúde e estou falando da área intelectual. Eu comecei a estudar novos temas, não só para eu fazer as lives, não só para fazer conteúdos aqui, mas para criar um novo curso, que agora eu estou terminando de criar esse novo curso, um curso online. Então, olha só, a minha estratégia profissional, como eu não posso dar mais curso presencial, eu resolvi criar um curso online dentro do momento que a gente está vivendo, que é um curso voltado à parte terapêutica online.
E então isso é um foco na minha área profissional, mas também está trabalhando a minha área emocional, porque o curso ele visa melhorar a parte emocional. Estou trabalhando a minha área intelectual, porque eu estou pesquisando e aprendendo novos temas para incrementar o curso. Eu estou, de certa forma, trabalhando a minha área espiritual, porque também é mais um legado, está ligado à ideia de obra, de propósito. Então, eu estou criando estratégias que impactam o emocional, o intelectual, o espiritual, o financeiro, porque eu vou vender esse curso e vou ganhar dinheiro com ele, que impactam o trabalho, que impactam diferentes áreas da minha vida, para eu poder melhorar uma área específica, que é a minha área de foco, que é a área profissional, a área do trabalho. Então perceba, essa é a visão geral, esse é o quinto passo. É a forma como eu relaciono. É a forma como eu relaciono aquilo, a área de foco, com as outras áreas da vida, com as outras coisas que eu faço. Ok? Então basicamente é isso que você vai se perguntar. Então, como está o seu equilíbrio dessa área com as outras, com a tua vida como um todo, e como você pode melhorar esse equilíbrio, como você pode transformar isso numa oportunidade de mudança. Então, são 5 critérios, resumindo tudo que eu falei nessa live, 5 critérios, 5 passos que você olha para criar um propósito a uma área da vida, para melhorar uma área da vida. Ok? Quais são? Primeiro, escolhe a área. É aquela área que está mais disfuncional, aquela área que está mais problemática. A Mari está falando, aguardando esse curso. Eu também, Mari, eu também. Tem que sair. Vai sair com surpresas, com novidades. Não vou dar spoiler, mas vai ser uma novidade incrível nesse curso que eu estou muito feliz, que você vai gostar também. Voltando. 5 áreas, 5 critérios. Primeiro critério, a circunstância. O que está acontecendo? Qual é a circunstância? Qual é o fato? Não a historinha. Qual é o fato? O que está pegando? O que está acontecendo que eu não posso mudar? O fato é, estou em quarentena, não posso ir para o escritório, o vírus está aí, não dá para fazer diferente. O fato, quais são as circunstâncias? Quais são os desafios que se apresentam para mim diante dessa circunstância? Pegou? Se não anotou ainda, a oportunidade agora. Quais são as circunstâncias que aparecem nessa área que eu escolhi trabalhar, que é aquela mais disfuncional, que eu estou mais perturbado com ela? Quais são as circunstâncias objetivas, quais são os fatos e quais são os desafios que tem para mim nesse fato. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, atitude. Diante dessa circunstância que é um fato, como eu estou agindo? Estou agindo bem, estou agindo mal? Estou só chorando e reclamando? Estou buscando me mover? Estou buscando agir? Estou buscando novas oportunidades? Estou buscando novos aprendizados? Estou reclamando, tô fugindo, tô entrando em negacionismo. Então, às vezes, é o fato de rever os meus critérios, rever as minhas percepções, rever as minhas crenças, para criar novas atitudes mais produtivas e estratégicas. Então, o que você faz aqui? Perceba como você tem agido, e se você não está agindo bem, se você não está agindo de uma maneira inteligente, de uma maneira racional, que comportamentos mais saudáveis e produtivos, que se você estivesse adotando agora, você estaria se sentindo muito melhor nessa área da sua vida. Agora, durante a quarentena, hoje, nesse momento, o que você poderia fazer a hora que terminar essa live, que se fizesse, faria você se sentir bem melhor com a área dessa vida? Vai lá e faz! Define o que é esse comportamento, vai lá e faz. Às vezes a gente não faz porque nem parou para pensar. Às vezes a gente não faz porque não parou para definir. Então, se eu não paro para pensar, eu não sei o que fazer. Eu fico só lamentando, gastando energia com a circunstância, com aquilo que não está no meu controle. Entende isso? Então, define que não tá, como eu estou agindo e qual seria uma forma mais saudável, mais estratégica, mais inteligente, mais produtiva de agir, que me faria estar mais próximo dos meus objetivos e me sentir melhor nessa área da vida. Esse é o segundo critério, atitude. Terceiro critério, padrão de satisfação. Lembra disso? Padrão de satisfação. Eu só me sinto satisfeito se eu trabalhar no escritório. Não dá, o escritório está fechado. Então muda o seu padrão. Vou criar um novo padrão de satisfação. Eu vou me sentir satisfeito se eu conseguir montar um ambiente de trabalho aconchegante em casa. Combino com a esposa, com os filhos para não me incomodar naquela hora. Põe uma musiquinha legal, uma musiquinha de foco, uma luz baixa que me permita concentrar maior. Crie um ambiente ou crie uma estratégia qualquer nessa área da vida para um novo padrão. O padrão aqui irrealista, se eu ficar gastando energia com um padrão que eu não posso atingir porque não é mais possível, a frustração é o resultado certo. Então,
Para que a frustração não seja o resultado certo, mude o seu critério de satisfação, baixe o seu critério, coloque um critério mais realista. Então, seus critérios de satisfação nessa área são realistas e atingíveis? Se não, qual seria um critério de satisfação mais realista e atingível? Ok? Esse é o terceiro critério. O quarto é importância. Então, foque naquilo que é mais importante e controlável. Às vezes a gente gasta muito tempo com uma coisa que não é importante, traz poucos resultados pra gente. E tem coisas muito importantes que trazem muitos resultados pra gente. Então, eu vejo muita gente que por causa da ansiedade tem muita coisa para fazer, e aí fala assim, eu não sei em que focar, eu não sei em que começar. E aí ele escolhe uma coisa para começar. E aquilo que ela está fazendo, que ela está gastando energia, nem é aquilo que traria maior impacto para a vida dela. Nem é aquilo que traz mais resultado. Nem é aquilo que traz mais dinheiro, se ela está precisando de dinheiro. Nem é aquilo que traz mais conhecimento, se ela está precisando de aperfeiçoamento profissional. Nem é aquilo que traz uma evolução pessoal, se é isso que você está precisando. Às vezes você está fazendo uma coisa que até você tem que fazer, mas é de baixo impacto, é de baixa importância nos resultados que você pretende na tua vida nesse momento. Então esquece, não é uma boa estratégia. Foque naquilo que é mais importante e mais controlável, naquilo que está no teu poder, no teu controle, na tua margem de ação, tá? Então pergunte-se, qual é a importância que você dá para esse problema e como você pode redirecionar o foco ao que é mais importante e controlável, aquilo que vai trazer mais resultado, aquilo de impacto mais abrangente na tua vida como um todo, na tua área que está disfuncional como um todo, e você foca naquilo. E estrategicamente é melhor. Quando você dá passos em algo que é mais importante, você se sente muito mais satisfeito, muito mais feliz, muito mais no controle, do que você dando passos em algo de pouco impacto que não é tão importante. Então, se focar num novo curso, se você precisa de renda, e focar num novo estratégia de trabalho que vai trazer renda, é a parte mais importante, poxa, por que você está focando num hobby que talvez naquele momento não tenha impacto na tua vida? Se as contas estão correndo, você tem que pagar o aluguel e você foi demitido, por que você está focando a tua vida nas séries que você tem que maratonar? Tudo bem, é importante também série, descanso, mas talvez naquele momento o foco importante seja buscar atualizar o teu currículo, buscar um plano B, uma fonte de renda, enfim, olha para isso, foque naquilo que é mais importante e controlável. E o quinto critério para você assumir o controle naquela área da vida que está mais disfuncional durante a quarentena é a visão geral. Ou seja, como essa área que você escolheu para trabalhar se relaciona a outras áreas da vida. Então, se é trabalho, como se relaciona com saúde, com emocional, com financeiro, com espiritualidade, com todas as áreas. E aí você vai criar estratégias que vão atingir não apenas essa área, mas essa outra área da vida. Então, como que essa área pode receber mais atenção de forma que impacte o emocional, de forma que impacte o intelectual, de forma que impacte a saúde, de forma que impacte a espiritualidade positivamente a outras áreas da vida. Então, quando você dá foco e estrategicamente cria soluções para uma área que tem impacto também em outras áreas da tua vida, a tua noção de controle amplifica, a tua satisfação com a vida como um todo melhora e você se sente mais no controle, mais produtivo, não há nenhuma dúvida sobre isso, tá bom? Então essa é a ideia da gente trabalhar uma área da nossa vida para que seja mais funcional, uma boa estratégia para que a gente possa assumir o controle. Muito bem! Era isso que eu queria falar para vocês hoje. O que vocês acharam desse tema? Eu acho, né, coloque no chat, o que você acha desse tema? O que você achou dessa estratégia para assumir o controle nas áreas da vida, principalmente naquelas que estão mais disfuncionais? Trabalhar circunstâncias, atitudes, padrões de satisfação, importância e visão geral. 5 critérios, né? Como dar isso? O que você achou disso? Isso é útil para você? Coloque aí no chat o que você achou. Eu acho, particularmente, que isso é ouro, tá? Que isso que eu falei para vocês é um conceito muito legal. Lembrando que é o conceito do Michael Fringe, que é um psicólogo da psicologia positiva, que lida com a noção de satisfação, de felicidade com a vida como um todo, mas baseando isso na percepção que eu tenho em cada uma das áreas. É o que ele chama de presunção aditiva. A satisfação com a minha vida como um todo é igual à soma da satisfação que eu tenho com as diferentes áreas da minha vida.
Muito legal, já aplicando e tendo resultado. Muito bom, Patrícia. Excelente. Muito bom, tá? Legal. Então isso é uma informação bem legal, guardem com vocês, anotem isso e comecem a colocar. Isso são estratégias, são critérios. Às vezes a gente fica perdido em alguma coisa na vida, a gente fica sem conseguir saber o que fazer. Eu não vou falar patinando, porque me pediram para falar assim, não fala patinando, que patinar é uma coisa legal. Então não vou usar o termo que você fica patinando. Mas às vezes você fica meio assim, sem sair do lugar, né? Dentro daquela área da vida, você fica sem conseguir saber o que fazer, porque você não tem um critério, você não sabe por onde começar. Então esses modelos, eles ajudam a gente a ter um critério, eles ajudam a gente a olhar para um primeiro lugar. Então isso é um modelo, é um framework, é uma forma de você olhar dentro de um modelo e a partir desse modelo poder tomar uma decisão. Uma decisão baseada, nesse caso, em circunstância, em atitudes, em importância, em padrões e numa visão geral em relação à vida como um todo, um modelo do Michael French, tá? Eu gosto muito desse modelo, gosto muito desse assunto, desse tema e foque em trabalhar as áreas da tua vida. Dê uma olhada nas áreas dela, comece uma de cada vez, não queira trabalhar tudo de uma vez, pegue uma mais importante. Foca nessa mais importante, mais funcional, começa por ela, trabalhando esses 5 critérios. Isso aqui não é uma coisa pronta, são estratégias. São coisas que você pergunta, estratégias que você busca a partir desses critérios, desses 5 critérios que eu coloquei para você, tá bom? Espero que esse tema tenha sido útil para você, que você tenha gostado, espero que você possa aproveitar isso da melhor forma. E que você saia dessa quarentena, dessa pandemia, a melhor versão de você mesmo que já pisou nesse planeta. Porque essa quarentena, essa dificuldade não faz sentido nenhum se você sair igual ou pior do que você entrou. Que você saia muito melhor, que você saia com as suas áreas melhoradas, que você saia com a sua sensação, com a sua percepção com a vida como um todo melhorada, que você saia absolutamente feliz. Então essas lives são para isso, é para promover essas trocas, é para promover essa melhoria contínua, é para você poder olhar para dentro de si mesmo e dizer, tá valendo a pena, é difícil, é desafiador, mas tá valendo a pena, porque eu tô tendo uma oportunidade que eu não teria se não fosse o que está acontecendo. Então, eu não queria que fosse assim, mas à medida que é o que eu tenho, que é o que está disponível para hoje, o que eu posso fazer de melhor? Qual é o meu melhor? Busque sempre isso. Qual é o meu melhor nesse momento com aquilo que eu tenho? Faça o seu melhor, que você vai sair muito, muito, muito melhor do que quem você era antes disso tudo acontecer. Pessoal, muito obrigado por hoje. Muito obrigado por acompanhar essa live até aqui. Quarta-feira tem outra live. Segunda, quarta e sexta. Venham, chame mais pessoas, tá? Tragam, quando você entrar na live, traz para outras pessoas, divulguem para outras pessoas. Quarta-feira às 18 horas, tá bom? Quarta-feira às 18 horas, 18h01, 18h02, 18h05, né? Mas quarta-feira por volta das 18 horas, começando mais uma live sobre estratégias para saúde mental, motivação, desenvolvimento pessoal durante a crise. Um grande abraço para vocês, muito obrigado por acompanharem até aqui. Divulguem, compartilhem. Grande beijo, uma boa fim de segunda-feira para vocês. Tchau, tchau.